Estamos na Tua presença, louvando, bendizendo ao Teu nome, Pai. Agradecidos porque o Senhor nos deu fôlego de vida para acordar, para nos levantar, nos aprontar e estar neste lugar que nós podemos chamar de uma casa de oração. Pai Celestial, nós, sem dúvida nenhuma, temos toda a certeza que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que sem Ti, ó Pai, seremos falhos, errantes, e negligenciaremos tudo aquilo que o Senhor colocar à nossa frente para fazer. Pai Celestial, obrigado por mais um domingo onde podemos nos reunir. Sabemos que não é pelo domingo em si, não é por um dia em si, não é pelo fato de haver um dia santo. Não estamos olhando para um dia santo, mas estamos olhando para mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir. Pai querido, pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, o Teu amor seja sobre cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a levarmos as coisas do Senhor a sério. Ajuda-nos a termos, ó Pai, o compromisso direto, não com um homem, não com um amigo, não com alguém, em um relacionamento social, mas ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer que se estamos aqui, não é pelo simples fato de nos relacionar de forma social, mas se estamos aqui é porque nós estamos dedicando o nosso tempo ao Senhor. Se estamos aqui é porque nós viemos cultuar. Se estamos aqui, não viemos simplesmente para receber, buscar, mesmo que tenhamos vindo também. Mas não estamos aqui somente para isso, somente para receber e buscar. Mas nós estamos aqui para entregar ao Senhor, em culto, aquilo que o Senhor nos deu no decorrer da semana. Para entregar a Ti o nosso louvor, e entregar a Ti a nossa gratidão, entregar a Ti a oração, a conversa, a comunhão, a intimidade que nós tivemos no decorrer da semana contigo, Pai. Te louvamos por isso, bendizemos ao Senhor e estamos agradecidos pelo que o Senhor fez por nós. E pedimos que abençoe cada alma, cada vida, cada coração, cada espírito e que tenham saúde em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Funcionou. Muito bom dia a todos, que Deus os abençoe. E com a graça de Deus nós estamos participando do nosso último domingo do ano, não é isso? Próximo domingo nós já estaremos na ceia do Senhor. Próximo domingo é o primeiro domingo do ano de 2026. E parece que essa semana foi muito longa, né? Parece que costume de ter o culto na quarta e o GECEM na quinta, e parece que a gente demorou se encontrar, né? Então, é bom que deu saudade, né, de vos encontrar novamente. E eu espero que seja recíproco, né? E a gente agradece a presença de cada um de vocês e a todos que estão pela internet. E hoje, conversando com alguns colegas, amigos, e alguns dias, talvez 15 dias atrás, acerca de algo que talvez seja importante nós falarmos aqui nesta manhã. Não sei se todos veem dessa forma, mas eu acredito que é um assunto muito importante, porque fala de algo que todo cristão aguarda. E está em Hebreus capítulo 11, e nós vamos aí a partir do verso 8. Verso 8. Hebreus 11, verso 8, e nós vamos então já introduzir aí o assunto desta manhã. Não sei se o telão não está funcionando hoje, né? Mas, Michael, qualquer coisa prepara. Eu te mandei agora aí alguns textos, mesmo que não apareça aqui,
É bom que apareça no vídeo que estiver sendo transmitido na internet, tá? Mesmo que não apareça aqui presencialmente. Mas nós temos aqui em Hebreus realmente uma carta que nos deixa pensativos, porque fala do sacerdócio, né? O sumo sacerdócio, fala de Jesus, fala do sumo sacerdócio, o sumo sacerdócio de Jesus ser superior aos anjos, ser superior a Moisés, ser superior aos profetas. Então, ele vem, parece que escrevendo aos hebreus, e muito provavelmente, eu creio que seja Paulo, né, o escritor dessa carta, apesar de não haver aí uma convicção, né, de quem seja o autor, mas eu acredito que seja Paulo, devido à forma como algumas palavras são colocadas, né, devido à maneira como se cumprimenta, a maneira como se dirige. É interessante que a gente começa a conhecer as pessoas na maneira como fala, né, como anda, e lembra muito a maneira como Paulo escrevia, apesar de que em alguns momentos não tanto, né? Mas eu digo, e não tem nada se eu estiver errado, né? Eu digo que Paulo, né? Provavelmente Paulo escreveu essa carta. Então, quando eu falar Paulo escreveu os Hebreus, é porque eu estou supondo que seja, tá? E se não for também não tem problema. Foi escrito aos Hebreus essa carta, e é uma carta que foi dirigida aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e que estavam tentando misturar. Por exemplo, quando fala de cristãos judaizantes é um termo. É o mesmo que dizer hoje do evangelho. Quando fala do evangelho misturado, existe um termo que você mistura as religiões, e eu esqueci o nome que se dá para isso hoje, mas parece que é sincretismo religioso, não é isso? Sincretismo religioso. Sincretismo religioso significa que, na prática, uma mistura de religiões. Ou seja, alguém se diz cristão, prega o evangelho, prega Cristo, prega Paulo, os apóstolos, mas no seu culto, na cerimônia, existem rituais ou ritos judaicos, né? E às vezes um shofar é tocado. Shofar seria o quê? Um chifre? Como é que chama? Berrante, para nós aqui. É o shofar da tradição judaica, é um chifre onde se tocava ali. Então, às vezes dentro de uma igreja que se diz cristã, evangélica, e no entanto ritos, como a arca da aliança entrando pelo corredor, e às vezes alguns rituais que são exclusivos do judaísmo, né? Então, os rituais judaicos inseridos numa cerimônia cristã. Você falou alguma coisa? O cristianismo, isso. Então, rituais de outras religiões. Então, às vezes, quando você vê aquela movimentação, pessoas girando ali na frente, e vestidos, aquelas mulheres com aqueles vestidos brancos girando, e aquela coisa, então, é uma mistura de uma religião afrodescendente com o cristianismo. E isso se chama sincretismo religioso. É quando começa a misturar tudo, né? Então a pessoa entra ali dentro, ela não sabe se ela está num culto evangélico, se ela está numa cerimônia de umbanda, de candomblé, ou se ela está num culto judaico, ou se ela está num formato muçulmano, né? Que às vezes as roupagens, né? Parece. Só estou dizendo o que significa sincretismo religioso comparado ao cristão judaizante lá do tempo de Paulo, do tempo dos apóstolos. O cristão judaizante é aquele que é um judeu, né? Cria no Antigo Testamento, ele lia, ele entendia que o Messias viria, então ele crê em Jesus, ele aceita Jesus,
e como Messias, e ele se torna um cristão, assim como Paulo e assim como os apóstolos eram judeus. Só que alguns deles começam ou não entendem, né? Não entendem a transição da graça ou da lei para a graça, não entendem que o Messias foi essa ponte de ligação entre lei e graça, a lei mostrando o pecado e tornando o homem culpado, mas sem condição de fazer nada por ele, e então a graça vindo e capacitando aquela pessoa a não só reconhecer o pecado, mas também ser livre e perdoada daquele pecado. Então a graça fez isso. E aí, os judeus ou os cristãos judaizantes, Paulo sofreu muito com eles também, por isso que às vezes eu falo que é Paulo aqui, quando eu disser não se preocupe, quando eu não disser também, mas vamos dizer que o autor da carta aos Hebreus também estava muito envolvido nessa questão de mostrar para esses cristãos judaizantes que realmente Cristo era o sumo sacerdote enviado por Deus para entrar uma vez apenas no Santo dos Santos, oferecer-se a si mesmo como o único sacrifício, e então aquela ritualística, aquelas cerimônias que envolvia o Santo dos Santos, o tabernáculo, o templo, então aquilo estava caindo no esquecimento. O próprio autor diz isso, né, que a antiga aliança estava caindo no esquecimento. Parece que foi uma abadia esses dias que disse que a carta aos Hebreus está sendo muito lida em casa, foi isso, né? Parece que você tem gostado de ler, né? E então é isso que o autor está mostrando para esses hebreus ou judeus convertidos ao cristianismo e não entendendo como seguir. Então ele vem e mostra, fala, não, está certo, Cristo é o sumo sacerdote. Mas a gente precisa de alguém da linhagem de Levi, né? Levitas, eram os levitas que desenvolviam esse papel no templo. Então, quer dizer, sou um judeu, me converto ao cristianismo e fico meio confuso. Aí vem o autor da carta aos Hebreus e explica, né? Fala, não, mas Jesus não é da linhagem, vamos lá procurar a descendência, ele não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de... Jesus é da tribo de... José sabe, né, José? Quem acha que é Judá? Quem acha que é Simeão? Quem acha que é Levi? Judá. Jesus, a raiz de Jessé, portanto da tribo de Judá. Como ser um sumo sacerdote, irmão Weber, da tribo de Judá? Aí eu estou conversando com você como se você fosse um judeu da época. Como ser um sumo sacerdote? Os sumos sacerdotes não eram, primeiramente, da linhagem arânica, ou seja, de Arão, né? Lá, primeiramente, ou seja, Arão dos levitas, né? Ali da tribo de Levi, linhagem arânica, sumo sacerdote da linhagem arânica, e aí o autor da carta aos Hebreus fala, não é mais um sumo sacerdote arânico, ou seja, que veio de Arão, que veio lá do tempo quando Moisés instituiu, Deus institui o sumo sacerdócio de Arão, dos filhos de Arão, enfim. Mas agora é um sumo sacerdote enviado por Deus para entrar no Santo dos Santos uma vez apenas, e isso de forma simbólica. Porque ele não entrou lá dentro do Santo dos Santos e ofereceu-se o seu sangue. Foi na cruz que ele fez isso. Dá para entender isso, o porquê da carta aos Hebreus foi escrita? Então fica parecendo assim, por quê? É porque você precisa entender que as pessoas que estavam recebendo essa carta estavam confusas. Então, no capítulo 11, no verso 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a dirigir-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo.
Quando você vai para um lugar, você não sabe onde está indo, ao comando de Deus, essa ação representa fé. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade, que tem alicerces. Ele esperava a cidade, que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Quem é o arquiteto e o construtor dessa cidade que Abraão esperava? Quem é o arquiteto e construtor da cidade que Abraão esperou? Ou seja, vamos voltar lá no tempo de Abraão. Abraão saiu da sua parentela e foi para uma terra que ele receberia por herança. Abraão estava esperando uma terra simplesmente ali na Palestina, apesar de ter recebido a terra e Deus ter dito para ele que a sua descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Abraão estava esperando apenas uma terra, e se vocês observarem nos textos, quando lerem, além de observar quem é o autor, né? E quando não sabe, supõe-se que para quem está sendo escrito esse texto, para quem essa carta está sendo escrita, qual o tempo, onde, ou melhor, quando essa carta foi escrita, qual o momento em que essa carta foi escrita, falando de cultura, falando de momento social, cultural, religioso. Então, quando ele fala assim, olha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Todos herdeiros da mesma promessa. Eles viveram em, você quer repetir? Tendas. Tendas. Por que ele diz assim? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces. Abraão viveu em tendas, mas ele esperava uma cidade que tem alicerces. E nós vemos no contexto, porque quando a gente prossegue no verso 13, o verso 11 fala da fé de Abraão, de Sara, mas vamos para o 13, para a gente continuar no nosso contexto, né? Todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Está pensando em algo? Onde morou? Em tendas? Ou lá em Ur? Ou seja, de onde saiu? Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Eu não vi, eu não assisti. Contudo, eu soube que algumas pessoas estão sendo ensinadas que essa cidade construída, arquitetada por Deus, um dia vai descer dos céus, estabelecer em um lugar determinado, com seus devidos tamanhos, ou suas devidas medidas. Diante do texto de Hebreus, Abraão esperou uma cidade. Ele aguardou algo
com alicerces, com fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. E o motivo de falarmos disso nessa manhã é: será que essa cidade está sendo construída por Deus? E aí a gente começa a imaginar Deus preparando essa cidade, fazendo as suas ruas, pavimentando suas ruas, construindo suas casas, ou palácios, ou mansões, como algumas traduções dizem. E, de repente, os muros delimitando essa cidade, medidas precisas. Ou será que isso que Abraão esperou, essa pátria celestial, essa cidade preparada por Deus, é aquilo que Deus sempre planejou, programou e teve como propósito, que é ter comunhão, viver, ter intimidade com o homem ou com o ser humano, tendo o indivíduo, o ser humano, como um lugar de habitação. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, diz que, o apóstolo Paulo, que nós, você, aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, que crê em Jesus e nas suas promessas, e não só nas suas promessas, mas nos seus mandamentos, é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, a habitação de Deus lá no deserto era o tabernáculo. A habitação de Deus, quando o templo foi construído, era o Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança e das bacias, ou da bacia com o maná, que não desvanecia, e ali a glória de Shekinah, ou seja, a presença de Deus se manifestava. E então, Deus vem trabalhando, mostrando como fazer, até o momento que Ele envia o seu Filho, para mostrar para toda a humanidade que agora não existiam mais tabernáculos, não existia mais Santo dos Santos, santuário, não existia mais os rituais de sacrifício na porta do templo, mas a partir de agora alguém tinha vindo, sem mancha, sem ruga, como um cordeiro imaculado, onde na sua boca não habitou mentira, e aquele ser que é o Filho de Deus, ele foi enviado através de um nascimento virginal, e ele se entregou, ele se doou, ele deu a sua própria vida em sacrifício, uma vez por todas. É a maneira como o autor da carta aos Hebreus diz: uma só vez, ou seja, não precisa mais. E isso era para os judeus que não haviam aceitado Jesus Cristo, Cristo como Messias, isto era um sacrilégio dizer que não precisava mais de sacrifício, que não precisava mais oferecer ali no templo sacrifícios para o perdão dos pecados. Quando nós vemos no próximo capítulo, que é o 12, do verso 14 até o 28, e talvez a gente não leia todos eles, mas do verso 14 até o 28, o contexto desse capítulo é Deus mostrando que Ele disciplina os seus filhos, e que, possivelmente, se existe alguém que não sofre a disciplina de Deus, é porque não é filho. E Ele chega a dizer: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O que Ele faz isso? Por que Ele disciplina? O verso 10 diz: para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E Ele vai mostrando que somos disciplinados, e que nós precisamos nos esforçar para viver em paz com as pessoas, nos esforçar para viver em paz, verso 14. Cuidar
ter muito cuidado com raiz de amargura, ter muito cuidado com a imoralidade ou profanar o nome de Deus. E no verso 18 ele diz, por quê? Porque vocês não chegaram ao monte que podia se tocar. Vocês não chegaram ao monte que podia se tocar, ao monte que fumegava, ao monte que até um animal que tocasse aquele monte naquela hora morreria. Que monte é esse que o autor está falando? Um monte onde um animal, se tocasse, ele morreria. Monte Sinai. Quando Israel sai do Egito, eles param no Monte Sinai. E ali quando Moisés sobe, e o fogo, Deus que é fogo consumidor, aquele fogo ali em torno do monte, e aquelas coisas acontecendo ali no Monte Sinai, se alguém tocasse no monte, morreria. E o autor de Hebreus diz assim, vocês não chegaram nesse monte. Observe que ele está falando com judeus, convertidos ao cristianismo. Vocês não chegaram a esse monte, que se podia tocar e que estava em chamas. Aí o 22, eu vou saltar para o 22, porque aí ele começa a explicar que monte é esse, né? Do 18 ao 21, ele explica que a antiga aliança, a lei de Moisés, foi estabelecida neste monte. Então ele começa a mostrar as circunstâncias como essa lei foi estabelecida e outorgada. E no 22 ele diz assim, tá, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, mas vocês chegaram ao monte Sião. Tem um hino que diz, Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos, eu esqueci essa parte, para levar-nos naquela linda Sião. O senhor tem que conhecer esse hino. Tantas grandes vitórias, remidos com Cristo no céu entrarão. Tá. Observe o termo Sião. No livro de Isaías, do profeta Isaías, no livro de Daniel, no livro do Apocalipse, e aqui em Hebreus, e Paulo também fala dessa Sião, ele diz assim, vocês não chegaram no Sinai, onde foi estabelecida a lei mosaica, mas vocês chegaram ao Monte Sião, que é considerado o Monte da Graça, que é considerada a cidade celestial, que é considerada a pátria tão esperada de Abraão. Que nós lemos que, mesmo vivendo pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Morreram sem. Eles avistaram de longe, só saudaram, mas não receberam. E o autor de Hebreus está dizendo, vocês chegaram ao Monte Sião, vírgula, a Jerusalém celestial, ou seja, Monte Sião, Jerusalém celestial, pátria celestial, cidade arquitetada e construída por Deus, tudo é a mesma coisa. Onde vocês chegaram? No Monte Sião, não na lei, mas diante da graça. A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. E estes justos aperfeiçoados, diz respeito a Noé, diz respeito a Abraão, diz respeito a Davi, diz respeito a Moisés. Por quê? Porque eles viram a promessa de longe, e eles não receberam. Eles reconheceram que estavam como peregrinos na terra, mas aqui ele já está dizendo, vocês chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus.
mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Se você continuar lendo, do 25 ao 29, você vai ver ele dizendo: não rejeitem aquele que fala. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Ele está falando de quem? Ele está falando do Messias, de Cristo, de Jesus, que no verso 1 diz que antigamente Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E quando nós lemos então a carta aos Hebreus, em especial o capítulo 11, falando da fé, dos heróis da fé, do capítulo 12, e no capítulo 13, um pequeno trecho do verso 14 que diz: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E quando vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 9, nós vemos João sendo apresentado por um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Aproximou-se de João e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Nós já vimos lá atrás, Hebreus capítulo 11, 12, 13, que Abraão, ele não esperou simplesmente uma cidade onde ele poderia habitar em tendas, mas ele esperou uma cidade cujo arquiteto e construtor era Deus, uma cidade com alicerces ou fundamentos, uma pátria celestial, o Monte Sião, a cidade do Deus vivo. E agora João está diante de um dos 7 anjos, que diz para ele: venha que eu vou mostrar para você a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me, o que ele mostrou? Uma mulher. O que ele mostrou? Uma mulher vestida de véu e grinalda. O que um dos anjos, que estavam com uma das taças cheias das últimas 7 pragas, quando ele disse que mostraria a esposa do Cordeiro, que no verso 7 do capítulo 19, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Então ele chama para apresentar a João a esposa. E ele leva João em espírito a um grande alto monte e mostra uma cidade santa. No verso 2 deste mesmo capítulo, João introduz o assunto que ele trataria logo à frente. Ele diz: vi a santa cidade, ou cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E assim como um dos 7 anjos apresentaram a João a noiva do Cordeiro, a cidade santa, a Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, no capítulo 17 de Apocalipse, essa mesma abertura acontece quando um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, aproximou-se de João e disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre as águas. Então observe que nós precisamos compreender, nós falamos do livro de Hebreus, e nós precisamos compreender que para qualquer interpretação textual, qualquer interpretação, é necessário que nós conheçamos em primeiro lugar qual gênero literário do livro que eu vou ler.
qual o gênero literário que eu vou ler? Qual o gênero do filme que vou assistir? Filme tem romance, ação, suspense, não é isso? Ah, vamos assistir um filme? Qual o gênero? Ah, é terror, não vou. Não precisa falar o nome. Qual o gênero? Romance, não, deixa quieto. Ah, é ação, ah, tá. É ficção, Ah, mas deixa eu te falar o nome do filme, não precisa, eu só quero saber o gênero, para saber se eu tenho interesse. Ah, eu vou te dar um livro, qual o gênero? Ah, romance. Tá. Pornográfico? Nem se fala, né? Documentário, biografia, gêneros. Ah, é uma biografia, Documentário, não. Ah, baseado em fatos reais. Um documentário baseado em fatos reais. Ou melhor, documentário sempre é, né? Mas um filme baseado em fatos reais. E a Bíblia tem quantos livros, gente? Quantos? 166? Ah, tá, 66. A Bíblia tem 66 livros. Cada livro tem um gênero literário, que pode se repetir. Não estou dizendo que são 66 gêneros, mas cada um tem o seu gênero. Por exemplo, muito fácil. Salmos, qual que é o gênero literário de Salmos? Poesia, poética. Ó, mas vocês estão bem, tá vendo? Então, se você vai ler Salmos, você vai entender que é um livro poético com algumas pepitas de profecias. Ou seja, profético, poético. Provérbios. Dentro do gênero literário, no sentido teológico, é livro sapiensal, de sabedoria. Gênero literário de sabedoria. Você quer procurar sabedoria? Provérbios, Eclesiastes. Há livros que falam de leis. Gênero literário legal ou de leis. Pentateuco, Êxodo, Levítico. Você vai ver muita lei. É o gênero dele. É o gênero literário. Aí você vai ler o livro de Daniel, de Ageu. Qual que é o gênero? Profético. Está vendo? E quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, existe um gênero literário que se chama apocalíptico. O que fala o gênero literário apocalíptico? Fala do fim das coisas, fala da perseguição entre o mal e o bem, fala de um contexto onde uns estão sendo perseguidos, mas outros estão perseguindo, e fala de resultados desta guerra. É apocalíptico. E uma das características do livro de Apocalipse, ou do gênero literário apocalíptico, principalmente do livro de Apocalipse na Bíblia, porque existem outros livros, como Daniel, é um gênero, apesar de ser profético, apocalíptico também. Cartas, né, gênero literário, epístolas, né, as epístolas. Quando João estava escrevendo o Apocalipse, ele estava sob tempo de paz, de alegria, de festa, ou ele estava sob perseguição? Perseguição. E quando alguém está em perseguição, ele costuma escrever de forma clara aquilo que ele quer transmitir? Quem viveu a ditadura, a repressão de 64, aí, levanta a mão. Quem nasceu antes de 64, né? Viveu. Viveu ou não? A ditadura, repressão, 1964 até 85, né? Esse período em que o Brasil viveu momentos ali que eu só conheço pela história. Eu conheço aquilo que é dito nos livros, nos documentários, né? Então, entenda que, assim como João, ao escrever o livro de Apocalipse, ele não podia
Gente, por que ele escreveu o cordeiro representando Jesus? Por que ele escreveu a besta representando o poder maligno? Por que ele escreveu prostituta representando o inimigo, ou representando praticamente aquele que é o anticristo, aquele que combate os justos? Ou seja, esse duelo entre o bem e o mal acontece no livro de Apocalipse desde o início. Mas ele começa a fazer isso. Eu acabei de ler para vocês, o anjo veio mostrar para João quem? A prostituta, não foi? Mas lá no 21 ele está mostrando o quê? A noiva do cordeiro. A noiva do cordeiro, quando ele mostra para ela, é o quê? O que ela é? Quando ele fala, ele sobe lá, ele mostra. O que João vê? A cidade, a Nova Jerusalém. Aquela que Abraão tanto esperou. Aquela que Abraão tanto almejou. Mas aqui no capítulo 17, lá no finalzinho dele, diz assim: essa mulher, essa prostituta que você viu, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, o que João estava fazendo? Ele não podia ser muito claro nos seus escritos, e portanto, o gênero literário apocalíptico é de muito simbolismo. Não estou dizendo que é total. Escola bíblica, nós precisamos ir nesses meandros, gente. A gente precisa aprofundar, pastor, precisa. Porque quando fala de Apocalipse, nós temos que parar de assustar com Apocalipse. Até porque Apocalipse significa revelação. E fazendo esse paralelo aí com 1964, né, que ali quando estoura aquilo e a ditadura militar. Então, o que aconteceu com as músicas? Quem lembra? Com as poesias. O que aconteceu? Eles começaram a escrever de uma forma mais velada. O mesmo que João fez em Apocalipse. Ele não podia falar, ei, os romanos aí, ó, ei, olha só, o imperador chamando para cima de si a divindade, né, como se ele fosse Deus. Ele não podia fazer isso, ele tinha que falar assim, a besta, a prostituta. Se falasse a verdade, era censurado e até morto. As músicas, as poesias. Aí o que eles foram fazer? Eles não pararam de escrever, assim como João. Falou, João, vou escrever. Está num período de guerra, está num período de turbulência, estou sendo reprimido, mas eu vou escrever. O quê? O Apocalipse. Entendam quem entender. Que é um livro altamente simbólico, escrito num momento de grande repreensão, e que precisava usar de termos mar de vidro, cordeiro ensanguentado, besta de 7 cabeças, chifre, e selos, e taças, e tantas coisas mais, tudo para mostrar para nós, os cristãos, desse período, desde que Jesus veio, que existe uma guerra entre o bem e o mal, e que a vitória é do bem, está escrito aqui no livro de Apocalipse, é isso. E que nós não precisamos ter medo. Só tem medo quem não faz parte do lado do bem. Então, quando João escreve, ele está escrevendo de forma velada, simbólica. E por isso que ele falou, vem que eu vou te mostrar a noiva de Cristo, vem que eu vou te mostrar aquilo que Abraão esperou, vem que eu vou te mostrar a nova Jerusalém. E aí ele começa a usar muros, fundamentos, e portas, e quadrado, comprimento, cubo, né? Ela é meio no formato de cubo, nas medidas que ele coloca aqui. Uma das, sei lá, das poesias ou músicas da época da repressão, da ditadura? Para não falar que não falei das flores. Apesar de... Aí você vai ver a letra. Caminhando. Não, caminhando e cantando e seguindo a canção. São todos iguais, braços dados ou não. O que ele estava dizendo, gente? Se você unir ou não, somos iguais. Será que nós vamos ser tão ignorantes daqui 300 anos de ler esse poema
escrito na ditadura, que se tornou uma música, e não saber interpretar o porquê que escreveram aquilo? É o que está acontecendo hoje quando leem o Apocalipse. A ignorância em conhecer as bases, os fundamentos de algo que foi escrito, para que possa ter uma boa interpretação, está sendo desconsiderado. Hein, Michael, você pode, por favor, coloca só aí na internet. Eu coloquei para você aí, deixa eu abrir aqui. Eu coloquei para você um texto. Na verdade, foram 2 textos, e depois de onde eu extraí esse texto. Página 204, possivelmente, dependendo da tradução onde você esteja lendo esse livro, talvez não seja, mas eu extraí da página 204, de um livro escrito em 1920, chamado Livro da Revelação, The Book of Revelation, ou o Livro do Apocalipse, né? Revelação significa o Apocalipse. Que diz assim: a nova cidade tem 12.000 estádios, ou 1.500 milhas quadradas, e se estenderia do Maine à Flórida, e da costa atlântica, 600 milhas a oeste do rio Mississippi. Em outras palavras, ocuparia mais da metade dos Estados Unidos. Nos é dito que o comprimento, a largura e a altura delas são iguais. Isso não implica necessariamente que seja um cubo, pois existe outra figura geométrica que tem dimensões iguais, e esta é a pirâmide. Esta é provavelmente a sua forma, pois uma parede de 144 côvados, ou 216 pés de espessura, não poderia suportar uma parede de 1.500 milhas de altura. E uma parede tão alta ocultaria a parte piramidal da cidade, da vista da cidade, né? Se o muro subisse. E aí continua o texto na página seguinte, 205. Isso se refere apenas à cidade, e não às áreas periféricas da nova terra, pois haverá dia e noite em qualquer lugar onde a luz da cidade não alcance. A parte piramidal da cidade estará, sem dúvida, no centro da cidade, e provavelmente ocupará não mais do que metade da área de superfície, deixando o restante para ser dividido em bulevares e largas avenidas, com inúmeros parques e áreas residenciais. Nos é dito que a própria cidade é de ouro puro, semelhante a vidro transparente. Apocalipse 21:18, se isso se refere às casas e lar dos habitantes, então os redimidos viverão em palácio de ouro transparente, e as ruas serão do mesmo material. Não podemos imaginar uma cidade com tais residências e ruas sendo impura ou sem beleza. Clarence Larkin, O Livro da Revelação, 1920. Michael, coloca na tela, aí na internet, essa imagem que Clarence desenhou. Ele faz o desenho da cidade, várias casinhas, palácios, árvores, a luz brilhando no topo da pirâmide, o rio da vida correndo no meio, os fundamentos, considerando os nomes dos apóstolos, né? As portas, representando os patriarcas, né? Judá, Levi, Issacar, Rúben, e os muros, né? Muros bem altos e bem largos. Tá tudo aqui representado, The Holy City. Esse é o texto no qual essa cidade depois é demonstrada, é apresentada. The Holy City. É uma cidade piramidal, cheia de casinhas, lotada. De 1.500 milhas quadradas, né? Que ele cita aqui. 1.500 milhas quadradas, ele diz, estenderia de Maine à Flórida e da costa atlântica 600 milhas a oeste do rio Mississippi. Isso Clarence Larkin escreveu em 1920, no seu livro The Book of Revelation, e eu estou dando a página, possivelmente não seja a mesma página, às vezes você vai lá no índice e já procura então, se quiser ler o livro inteiro, pode ler. Mas aí para você, lá no índice está escrito a Nova Jerusalém, já vai lá onde está escrito a Nova Jerusalém.
Em um livreto chamado O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, de 1964, diz assim, parágrafo 275, notem agora. Haverá suficiente espaço na nova terra. Sim. Vem. Suficiente espaço. Será renovada. Isso é certo. Por meio do fogo. Porém o mar não será mais. Notem, a cidade é de 1.500 milhas quadradas. Agora ouçam atentamente enquanto nós desenhamos. Está desenhando lá. Isso que nós acabamos de mostrar aí. Algo parecido, né? Atentamente enquanto nós desenhamos estas dimensões. Quero apagar o quadro por um momento. Aqui há uma revelação profunda de Deus. Nenhuma destas outras reticências. Trarei o resto disso, o Senhor permitindo. Notem, agora a terra está reticências. Espera até passarmos no livro de Apocalipse, vocês podem ver como ele a mediu por côvados e por estádios. 2.300. Assim sendo, agora nos inteiramos que a cidade media 1.500 milhas quadradas. Sabem vocês quão distante isso se estenderá? Eu medi isso esta semana. Se estenderá desde Maine até Flórida. O livro que eu li primeiro é de 1920. O que eu estou lendo agora foi em 1964. Eu medi isso essa semana. É uma revelação vinda de Deus. Às vezes isso não é para você que está aqui. Mas eu recebi uma ligação essa semana de uma pessoa, não é de Goiânia. E ela disse, olha, eu não consigo mais falar com o meu pastor. Todas as perguntas que eu faço, ele não me responde mais. Eu falei, não espere responder. Porque as perguntas que você está fazendo não têm respostas, a não ser se for por base bíblica. Então não se canse, principalmente quando você sabe muito de algo. Mas existem pessoas sofrendo e que não sabem de quase nada que você sabe. Só para vocês terem uma clareza do que eu estou dizendo. Foi apresentado até onde a cidade desceria, o tamanho dela, os estádios, proporcionalmente, através do Google Maps. Foi isso que eu recebi. O povo está sendo enganado, está sendo machucado, está sendo desconsiderado. Gente, isso é um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou sendo sincero com o texto que eu estou lendo, tanto no livro quanto no Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, de 1964, parágrafo 275 a seguir. Quê? Era mais ou menos 1h30 da manhã. Eu levantei, acho que era mais ou menos isso. Pensando nessa cidade, e me veio assim, eu falei, gente, peraí, eu li isso há 5 anos atrás, eu lembro de Clarence falar sobre essa cidade. Fui atrás. Falei, mas peraí, eu me lembro também de conhecer isso muito semelhante. Falei, está aqui. A largura e a altura são as mesmas. Sabem vocês quão distante isso é? Se estenderá desde Maine até Flórida. Por que eu pedi para deixar na internet? Porque você pode voltar depois. Ele está inventando. Volta depois, pega a mensagem, pega o livro.
se estenderá desde Maine até Flórida, e desde as costas orientais a 600 milhas além, ao oeste do quê? Você já sabe, do Mississippi. Já foi dito. Em outras palavras, a metade dos Estados Unidos, só para a cidade. Aí não há espaço, ponto. Haverá quando desaparecer o mar, porque quase que quarto, quinto dela está em água. A explosão seca completamente o mar, faz brotar a terra. Recordem, 1.500 milhas quadradas, que cidade. Mas recordem que o mar desapareceu, a largura e a altura são as mesmas. Isso faria 1.500 milhas deste lado, 1.500 milhas daquele lado, e 1.500 milhas para a altura. De ouro transparente. E a cidade tinha um muro ao seu redor. Gente, vai até o parágrafo 282, tá? Não precisa ler tudo. Mas o que precisamos deixar muito claro? A cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus, não é isso que Clarence desenhou. Ele tentou. Ele usou de subterfúgios, ele usou daquilo que ele tinha. Fez o seu livro, escreveu e desenhou, né? Mas alguém pegou o seu texto, alguém pegou as suas ilustrações e usou como sendo Deus. Eu medi isso essa semana. Uma revelação direta de Deus. E às vezes milhares de pessoas se reúnem para ver onde a Nova Jerusalém vai descer. A Nova Jerusalém é a noiva. É a esposa. A Nova Jerusalém é o Monte Sião. A Nova Jerusalém é a comunhão entre os filhos de Deus e Deus. A Nova Jerusalém é a cidade do Deus vivo. A Nova Jerusalém é mais do que algo com muro, portas. Pastor, mas lá fala de portas, fala de muros, fala de fundamentos, fala de ouro, fala de cristal, fala de noiva adornada, fala de descer. Tudo isso tem um significado dentro do livro de Apocalipse, de acordo com o seu gênero. E nós não vamos entrar na questão dos significados, mas apenas para dizer, cuidado, porque existem pessoas que de forma, eu diria, malvada, de forma cruel, estão trazendo informações, estão trazendo palavras que talvez venha prejudicar todo o sentido que Deus deu para o que realmente significa morada de Deus. É você, a morada de Deus. É você. Não pense em ir morar em algum lugar. A morada de Deus é você. Deus não depende de uma região geográfica para morar. A morada de Deus é você, é o seu coração, é um coração rendido. Esta é a morada de Deus. Este é o templo do Espírito Santo. É este o lugar onde Deus decidiu habitar. Eu te convido para te colocar de pé. A base, o apóstolo Paulo fala que nós estamos edificados sobre base apostólica. Qual que eram os nomes dos fundamentos dessa cidade? Apocalipse 21. Nós que não lemos tudo, não dá, gente, é assunto extenso. Mas qual que eram os nomes que estavam nos fundamentos, nos 12 fundamentos desses muros? Quais eram os nomes? Dos apóstolos. Aí Paulo lá em Efésios capítulo 2 vem e fala assim, nós estamos sendo edificados sobre a doutrina apostólica. As portas representavam o quê?
Jesus disse o quê? Eu sou a porta, não é? Em outras coisas mais, o caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo, a água da vida. Mas ele disse, eu sou a porta. E as portas estavam sendo representadas aqui no capítulo 21 pelas 12 tribos de Israel. Os fundamentos representando a base doutrinária, a base apostólica. Verso 11 ou verso 12, essas portas representando uma identidade do povo de Deus, aqueles que foram os patriarcas, que receberam as bênçãos patriarcais, e tantas outras referências que João faz, falando do muro, que representa uma proteção espiritual e não uma divisão entre um povo bom e um povo ruim. Não vai ter isso, gente. Eu preciso levantar muros altos, porque as guerras, né? Precisa disso. Muro é proteção espiritual. Pérola nas portas representa o sofrimento, a resignação de Jesus Cristo na cruz, se formando em uma grande pérola, sendo ferido. Tudo tem a sua representação. Medidas representando os limites, a posse de Deus. É de Deus, a noiva é de Deus, só dele, tem limites. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muitas vezes até aquilo que nem esperamos. Não esperávamos que fosse assim. Mas, Senhor, tem gente precisando. Tem pessoas necessitando. Tem gente que está sendo machucada. Tem pessoas que estão sendo prejudicadas. Estão colocando a salvação em risco. Pai, se o Senhor colocou essa família unidos em Cristo para abrir os olhos das pessoas, permita-nos fazer isso. Permita-nos fazer isso. Não nos deixe fugir da responsabilidade. Não nos deixe simplesmente deixar para lá. Mesmo que isso nos canse, isso me cansa. Isso me cansa mais do que uma pregação rotineira. Mas não me deixe simplesmente olhar para o meu cansaço e falar, deixa isso para lá. Ajuda-nos a fazer não por nós mesmos, mas pelas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer Josué pela sua pesquisa, ajudou muito, já tinha muito, e ajudou muito na conclusão daquilo que já tínhamos. Deus te abençoe. Talvez eu não estaria falando disso aqui, mas quando falei com essa pessoa que talvez esteja nos assistindo essa manhã, aí eu pensei, acho que precisa sim. Abrace alguém aí, diga Deus abençoe. Deus continue sustentando. Deus continue fortalecendo. Deus continue criando em você sentimento para ajudar as pessoas.